Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um resumo, né, do que já foi dado em sala de aula, né, nos tempos antes da pandemia. Nós estávamos vendo o capítulo 4, né, do nosso livro, que nós vamos segui-lo, e nós vamos discorrer ponto e reta. Tudo bem? É o ciclo 1, matemática 3. Então, seguindo, o que nós temos lá? Nós vimos nas aulas anteriores o que é um sistema cartesiano ortogonal, né, onde nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro, o quarto, e o que é um ponto, né? Por exemplo, esse ponto aqui 2 e 3, ele está no primeiro quadrante. Nesse segundo quadrante aqui nós temos o ponto menos 3 para x, 1 para y. Nós temos aqui no terceiro quadrante menos 2 para x, menos 3 para y. E no quarto quadrante nós temos esse outro ponto aqui, 3 para x, menos 2 para y. Quando nós temos esses pontos nos sistemas ortogonais do nosso sistema, o que nós podemos fazer com os pontos? Nós podemos, por exemplo, se nós tivermos dois pontos, calcular a distância entre eles. Por exemplo, se você tem esse ponto P1 aqui e você tem esse ponto P2, então nós podemos calcular essa distância. Se você olhar, essa distância entre P1 e P2, a menor distância para eles é uma reta, e ela é única, né? Então essa reta que está aqui, você observe, nós formamos esse triângulo retângulo de cateto, que é essa ordenada maior menos a menor, e esse outro cateto aqui, que é a abscissa maior menos a abscissa menor, né? Quando você calcula esse D aqui, que é a distância, né? Aqui nós temos o teorema de Pitágoras, nós vimos isso. É só pegar o que? Raiz quadrada da distância das abscissas ao quadrado mais a distância das ordenadas ao quadrado. E nós calculamos a distância entre dois pontos. Nós vamos fazer alguns exercícios depois. Nós temos o ponto médio, então se nós temos se nenhum segmento tem 3 pontos em linha reta, eu quero saber que se esse ponto aqui está exatamente no meio, para ele estar exatamente no meio é o ponto médio. Então basta eu pegar a metade da soma das abscissas e a metade da soma das ordenadas, ou seja, ponto médio, né? É a média aritmética entre os dois pontos. A mesma coisa ocorre se nós tivermos o que? 3 pontos. Né? O que vai ser o baricentro? Vai ser o ponto médio dos 3 pontos. Como eu tenho 3 segmentos, 3 pontos, então eu vou dividir por 3. Então esse ponto G aqui, que é o ponto de equilíbrio do triângulo, ele vai ser a soma das abscissas dividido por 3 e a soma das ordenadas dos 3 pontos dividido por 3. Aí nós vamos ter o que? O ponto médio do triângulo. Né? Mas como um triângulo tem 3 lados, o nome é baricentro. Então vamos ter que ter 3 abscissas e 3 ordenadas. Né? É a mesma coisa. Aí o que acontece? Se esses pontos eles estiverem sobre a mesma linha, eu posso fazer o que? Se eles estiverem sobre a mesma linha, eu posso calcular o determinante dele. Então, se eu tenho 3 pontos, eu posso calcular o determinante desses 3 pontos. Se esse determinante for igual a 0, eles estão sobre a mesma linha. Se eles forem diferentes de 0, eles não estão sobre a mesma linha. Se eles não estão sobre a mesma linha, ele vai obrigatoriamente, se eu tenho 3 pontos, né? Se eu tenho 3 pontos, eu tenho 3 pontos quaisquer. 3 pontos. 1, 2 e outro aqui, qualquer. Esses 3 pontos, no caso, eles não estão alinhados. Como eles não estão alinhados, o que vai acontecer? Quando eu for formar a figura aqui, obrigatoriamente eu vou ter o que? Um triângulo. Né? Tem um ponto A, B e C. O que acontece? Esse caso aqui é quando o determinante é diferente de 0. O determinante é diferente de 0. Se o determinante for igual a 0, nos obriga o quê? A termos o quê? Nós vamos ter o quê? 3 pontos sobre a mesma reta. Um ponto M, N, Q, por exemplo.
Esse caso aqui é quando o determinante é igual a zero. Então, quando eu for calcular a equação de uma reta, obrigatoriamente eu tenho que ter os 3 pontos sobre a mesma reta. Então, o determinante vai ter que ser igual a zero. Por isso que a gente volta aqui e a gente vê o quê? Que o determinante tem que ser igual a zero, porque eu vou ter a abscissa e a ordenada do ponto, a abscissa e a ordenada do ponto B, a abscissa e a ordenada do ponto C. Como eu só vou ter 2 pontos, uma dessas abscissas e ordenada vai ser o próprio x e y, e vai nos resultar, né? Vai nos resultar no quê? Na nossa equação da reta, né? Na nossa equação da reta, que é isso aqui, quando ele for zero, o determinante for zero. Então, nesse caso aqui, ó, quando ele é igual a zero, então eu não tenho esses 3, ele obrigatoriamente estão sobre a mesma reta, os 3 pontos, então vai nos dar uma reta. E quando eles nos dão uma reta, essa reta vai ser calculada. Por quê? Porque nós sempre vamos ter 2 pontos, por exemplo, 2 e 0, e um ponto B, 1 e 2. Pronto. Por exemplo, se eu for calcular esses 2 pontos aí, eu vou ter que fazer o quê? O determinante igual a zero. Quando eu faço esse determinante igual a zero, então eu vou ter o quê? Eu vou pegar 2 é no x, aqui é o x e aqui é o y. 2 e 0, 1 e 2. Aqui eu coloco a coluna unitária. Isso aqui tudo vai ser igual a zero, porque nós queremos ele alinhado. E o que é que vai nos resultar aqui embaixo? Aqui embaixo vai ter exatamente x e y, porque é a equação que buscamos. Nós queremos a equação. Se queremos uma equação, pessoal, obrigatoriamente numa equação vai ter que aparecer o x e o y. Quando você fizer essas contas aqui, 2 vezes 2, 4. 0 vezes qualquer número dá 0. 1 vezes 1 vezes y dá y. Agora eu vou pegar a coluna secundária, então é negativa, menos 2x. 1y vezes 2, menos 2y. E 0 vezes 1 vezes 1. Tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero. Fazendo essas contas aqui, nós vamos ter quem? Ó, vai ficar menos 2x, que é isso. Y menos 2y vai dar menos y mais 4. Tudo isso aqui igual a zero. Se você quiser deixar positivo, vou multiplicar por menos 1, uma necessidade, mas caso queira, nós vamos ter 2x mais y menos 4 igual a zero. Então, essa daqui é a nossa equação da reta para quem? Para esses 2 pontos. Eu não preciso ver como é que eles estão lá no plano cartesiano. Ok? Próximo. O que acontece? Nós temos os tipos de equação, que eu não vou entrar em detalhe. Nós temos a equação reduzida. Na equação reduzida, é quando eu pego essa mesma equação aqui que nós vimos, a equação reduzida, eu pego essa mesma equação, né? Eu tenho 2x mais y menos 4 igual a zero. Vamos lá. Como é que vai ser a equação reduzida? A equação reduzida só é isolar o y. Vai ficar y igual, o 2x vai para lá, menos 2x, o menos 4 vai para lá, pronto, mais 4. Essa é a equação reduzida do exemplo anterior. Tudo bem? A segmentária é a mesma coisa. É só você pegar e dividir. Por exemplo, se nós voltarmos aqui para esse exemplo, a segmentária vai ser o quê? Só eu dividir por 4. Quando eu dividir por 4, eu vou conseguir. E eu tenho que deixar, na verdade, quem? Vai ser y mais 2x, ele volta, igual a 4. Ó. Esse menos 2x voltou para cá. Quando eu dividir isso aqui tudo por 4, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter y dividido por 4, mais 2x dividido por 4 igual a 1. Quando eu fizer essas contas aqui, eu acho exatamente a equação segmentária da reta. Tá? Quando a gente fizermos essas contas aí, calculando, chega a esse P e esse Q.
né? Nesse caso aí, o P vai ser 2 e o Q vai ser 4. É só fazer as continhas. Toda equação tem seu coeficiente angular, né? Se você voltar para a equação reduzida, a tangente é quem? É o termo que multiplica o coeficiente de x, é o coeficiente angular, e o termo independente é o coeficiente linear da reta, certo? Como é que é calculado isso? É a tangente, como eu havia dito anteriormente. Nós temos as posições relativas entre as retas. Lembrar que esse M de R e esse M de S, na verdade, é a tangente do ângulo, certo? É a tangente, como nós vimos aqui anteriormente. Se você pegar aqui anteriormente, você vai ver que esse M é quem? É a tangente do ângulo, né? Você tem aqui a equação. Então você está aqui, a equação ela é aqui, m y é igual a m de x mais n. Então esse valor aqui, na verdade, quem é esse m? É a tangente do ângulo que essa reta faz aqui, esse ângulo aqui, da reta, certo? É esse ângulo aqui. Esse m é a tangente. Então vai ser sempre tangente conhecida, ou de 45, ou de 30 ou de 60, ok? É esse ângulo aí. E para fechar, então, aí quando eu tenho esses coeficientes, se eles forem iguais, é óbvio, uma reta está paralela à outra. Se eles forem diferentes, uma reta corta a outra. Mas se eles forem, além de ser diferentes, a multiplicação entre esses coeficientes de menos 1 é porque elas são perpendiculares, essas retas. Como nós falamos, se nós queremos também falar de ângulo entre retas, é claro que nós estamos falando de quê? Das tangentes. Lembrando que m de R é o coeficiente angular de R e m de S é o coeficiente angular de S. Lembrar que vocês vão ter o que? Sempre valor numérico, que são as tangentes. Agora o arco tangente gera o ângulo, né? Ok? É só conta. E aqui eu tenho o que? A distância entre um ponto e uma reta. Eu tenho uma reta, certo? Na sua forma geral, a reta, ó, perceba que ela está na sua forma geral, e só pegar os coeficientes, ok? Onde eu tenho esse ponto aqui, ó, eu tenho um ponto e eu tenho uma reta, né? Para fechar, eu tenho um ponto P, aí eu tenho x de P, y de P, e eu tenho uma reta R, que é quem? Essa reta R, ó. Essa reta R vai ser, a reta R vai ser a x mais by mais c igual a 0. Quando você vem para aqui, eu tenho x e o y do ponto, eu tenho o coeficiente de a, que é o que multiplica x, o coeficiente de b que multiplica y, e o c que é o termo independente. Aí eu vou e tenho a distância desse ponto aqui P, que é o xp, y de P, e essa reta aqui. Perceba que ele sempre vai ser o que? Perpendicular ao ortogonal. É só você jogar nessa formulazinha. Cuidado por causa para deixar positivo, né, o módulo, né? Porque nós estamos falando de distância, e distância é o que? Positivo. Sempre, né? Distância é positivo. E aí agora é tentar resolver as questões nos fóruns. Nós vamos resolver essas questões. Obrigado, apareça nos fóruns para a gente tirar dúvida e resolver possíveis problemas.